É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de séries temporais e processos estocásticos. E o tema da nossa aula hoje são os processos estocásticos. Antes da gente prosseguir, só lembrando que a gente começou na primeira aula trabalhando o conceito do que é uma variável aleatória, o que são o conceito de probabilidades. Aí na segunda aula a gente trabalhou o conceito de distribuições de probabilidade que caracterizam as variáveis aleatórias. Depois a gente viu aqueles teoremas do lei dos grandes números, teorema central do limite, as divergências de Markov e Chebyshev, que elas nos ajudam a estabelecer coisas sobre essas variáveis aleatórias, momentos, valores dessas variáveis aleatórias. Na última aula, a gente trabalhou o conceito de várias variáveis aleatórias em conjunto. E aí a gente aprofundou os momentos conjuntos, como covariância, as distribuições conjuntas, as distribuições condicionais, os momentos conjuntos e condicionais. E tudo que a gente estava vendo desde então foi para fundamentar este conceito, que é o conceito fundamental para essa disciplina, e é o conceito subjacente de séries temporais. As séries temporais, elas são um tipo de processo estocástico, ok? São uma aplicação dos processos estocásticos. Então, sem mais delongas, o que é um processo estocástico? Então, eu tenho um espaço amostral, meu ômega. Processo estocástico, nós vamos pegar aquele vetor aleatório que a gente estudou na aula passada e nós vamos associar a cada variável aleatória um índice, que é um T, esse índice T aí. Aí eu tenho um conjunto especial para dizer o que é esse T, esse índice para cada variável aleatória. Mas o que importa dizer é que toda variável aleatória aí, então desse vetor gigante, ela tem um índice único, que não repete com nenhuma outra variável aleatória, nessa mesma realização do processo. Ok? Então, o processo estocástico é um grande vetor aleatório, cada componente é uma variável aleatória, e todas essas variáveis aleatórias, elas são indexadas. Então, quando eu falo indexadas, quando eu falo de índice, significa que elas têm uma ordem, ok? E duas variáveis aleatórias não ocupam a mesma posição, a mesma ordem, ok? Eu também posso conceituar o processo estocástico como sendo uma função que, para um determinado espaço amostral, ele vai ficar gerando variáveis aleatórias, indexando essas variáveis aleatórias, né, com esse índice T, que a gente vai aqui intuitivamente chamar de tempo, mas não é correto ao pé da letra, num processo estocástico, chamar o índice T de tempo. A gente chama porque chama, entendeu? Mas não é correto, e vocês vão descobrir o porquê. Então, o processo estocástico é uma coleção, é uma coletânea de variáveis aleatórias indexadas por um parâmetro tzinho que pertence a um conjunto numérico, esse T. Ok? Então, isso aqui que vocês estão vendo é um processo estocástico. E aí eu tenho na vertical o meu espaço amostral ômega, e na horizontal eu tenho os índices do meu conjunto T. Vocês vão ver aí que os índices são números inteiros, então, e um único número inteiro. Então, o meu conjunto T, neste caso, ele é um conjunto dos números naturais positivos, um conjunto discreto. Mas quando eu olho para este processo estocástico, eu não vou dizer que isto é o
processo estocástico. Isto é uma realização do processo estocástico. Um exemplo do processo estocástico. Assim como eu tenho uma variável aleatória, a variável aleatória ela não é um valor, ela é uma distribuição de probabilidade sobre um conjunto de valores. O meu processo estocástico não é uma sequência de valores. O meu processo estocástico é uma sequência de variáveis aleatórias. Então, na verdade, essa realização do processo, por trás dela tem uma distribuição de probabilidade associada a cada índice T. É isso aí. E aí, obviamente, dada a aleatoriedade, o valor ele pode cair, a realização da variável aleatória ela pode cair em qualquer lugar aí do meu ômega, que é o meu espaçamento amostral, com uma determinada probabilidade. Professor, sim. É por isso que durante o processo de preparação de uma série temporal, a gente vai no Python lá, por exemplo, e transforma a data em índice, inicialmente, index, né? Não é exatamente por causa disso. Aí é só por uma questão operacional mesmo, para poder ajudar a trabalhar. A questão de você ter um índice, a data, no caso de séries temporais, geralmente esse índice é uma data. No caso de séries temporais. O fato aí é que o índice, ele representa a sequência das observações. E aí, essa sequência, ela interfere, ela faz parte do processo. Eu não posso misturar a ordem das variáveis aleatórias. Porque aqui, como nós vimos na aula anterior, dentro do vetor aleatório, eu tenho muita questão da dependência. Se as variáveis aleatórias aí neste processo, elas forem I e D, independentes, identicamente distribuídas, vamos supor que não haja nenhum prejuízo. Mas se as variáveis aleatórias são dependentes entre si, então a ordem com que elas aparecem é muito importante. A ordem, a sequência dos valores determina as características do processo estocástico. Em última instância, determina a previsibilidade dos próximos valores. Entendeu? Então, a indexação das variáveis aleatórias é muito, muito, muito importante. Entendi. Para manter a ordem. Então, vamos lá, senhores. Então, dado um processo aleatório, que é essa função do espaço amostral junto com um conjunto índice, e ele vai associar uma variável aleatória para cada índice T. Eu vou dizer que um subconjunto, né, de P com tamanho M, um subconjunto de amostras, né? Eu coletei os valores de N variáveis aleatórias seguidas do meu processo estocástico. Então, isso eu chamo de amostras. Então, eu gerei uma realização desse processo, ou seja, uma versão desse processo, né? E aí eu coletei um subconjunto das amostras, dos valores desse processo aleatório, então isso eu chamo de amostra. Só que eu posso executar esse processo aleatório várias vezes. E aí eu tenho várias realizações do processo aleatório. O conjunto das realizações eu chamo de ensemble. Ok? Então, olha só. Aqui eu tenho o mesmo processo aleatório. O mesmo processo aleatório. P. Só que eu gerei, eu executei esse processo N vezes. Ok? Então, a descrição das variáveis aleatórias x1, x2, x3 até xn, ela é a mesma, mas os valores, a realização dos valores em cada realização do processo estocástico serão diferentes. Então, aqui eu tenho
o conjunto das amostras, eu analiso dentro de cada realização do processo estocástico, e eu tenho conjunto de várias realizações do processo estocástico. Esse é um conceito que às vezes é difícil de digerir para quem já vem da área de séries temporais, porque quando você trabalha com séries temporais, geralmente você tem uma única realização daquela série temporal. Vamos supor aqui que eu tenho a série de preços de ações da Petrobras. Então, esta série de preços de ações da Petrobras foi coletada uma única vez no mundo real. Então, teria que existir mundos paralelos com realidades distintas para eu ter outras realizações desta série temporal. Né? Então, a grande questão em séries temporais é que, na maioria das vezes, você tem uma única realização da série temporal. Mas isso não é verdade para outros processos estocásticos. Ok? Então, você tem gente que está executando um processo estocástico aí que ele põe sensores numa determinada máquina lá na indústria. E esse sensor está capturando uma determinada propriedade lá ao longo do tempo. Então, isso é um processo estocástico. Então, hoje fez uma execução da máquina, eu tenho uma instância da série temporal, uma realização da série temporal. Amanhã a máquina executa de novo. Amanhã eu tenho outra realização da série temporal. Depois da manhã a máquina executa de novo. Aí eu tenho uma terceira instância ou uma terceira realização da série temporal. Então, essa questão das realizações do processo estocástico são realizações, né? Como a palavra diz, são instâncias independentes entre si. Então, veja bem, as instâncias são independentes, as realizações são independentes entre si. As variáveis aleatórias dentro de cada realização são independentes entre si? A priori, eu não sei. É mais fácil dizer que elas são dependentes entre si do que são independentes. Mais para frente, nós vamos analisar esse conceito com mais profundidade. Então, nós temos aqui um processo estocástico definido, e aí eu tenho as distribuições de probabilidades para cada uma das variáveis aleatórias, alinhadas com um determinado índice T, e aí eu posso gerar várias realizações diferentes do mesmo processo estocástico, com as mesmas características estatísticas. Então, essas aqui parecem ser três processos diferentes, mas não, são três realizações do mesmo processo estocástico. Então, vamos lá. Então, a gente já viu algumas coisinhas interessantes aqui sobre o processo estocástico. Vimos que o processo estocástico depende do espaço amostral, né, os valores lá das variáveis aleatórias, e depende do conjunto índice, que vai indexar as variáveis aleatórias. Os dois conjuntos têm duas características. O primeiro deles é o tipo. Então, eu posso ter o espaço amostral, os valores das minhas variáveis aleatórias. Elas podem ser valores discretos ou eles podem ser valores contínuos. E aí eu também tenho a dimensão. Por exemplo, eu posso ter cada tempo t ter um único valor. Aí a dimensão é igual a 1. Mas eu posso ter um vetor aleatório para cada tempo t. E aí, no caso de séries temporais, instanciando séries temporais aqui, nós teríamos as séries temporais multivariadas. Ok? Que isso? Enfim. Então, esse daí é um caso simples de série temporal multivariada. Então, cada instante t, eu tenho associado a ele um vetor de variáveis aleatórias. Olhando pelo índice, o índice também ele pode ser discreto ou contínuo. Até agora a gente só viu índices discretos, mas eu posso ter processos estocásticos que são contínuos no tempo. Então, para qualquer infinitesimal de tempo, eu tenho uma mensuração daquele processo estocástico. Outra coisa, os índices. É por isso, inclusive, que a gente não pode falar que o índice T é sempre tempo. No caso de séries temporais, o índice ele tem sempre dimensão 1 e é tempo. Ok?
Então, o índice é literalmente tempo. Mas eu posso ter outros tipos de processo em que o índice não tem nada a ver com o tempo. E ele vai ter múltiplas dimensões. Nós vamos exemplificar isso aqui. Então, todas as variáveis aleatórias pertencentes ao processo estocástico, elas são sempre definidas sobre o mesmo espaço amostral ômega, e elas são igualmente distribuídas, ou seja, todas elas têm a mesma distribuição de probabilidade, em tese, e todas têm a mesma dimensionalidade. Isso aqui é importante, todas elas têm a mesma dimensionalidade. Se a primeira se uma das variáveis é unidimensional, todas são unidimensionais. Se a primeira variável é um vetor aleatório, todas são vetores aleatórios. Agora, o conjunto índice T, ele é um conjunto numérico que é n-dimensional. N é o número de dimensões, que indexa e ordena. Então, ele tem que indexar e colocar ordem naquelas variáveis aleatórias lá. Então, e é importante dizer que cada valor desse meu conjunto T, que é o conjunto do índice, ele está associado a uma única variável aleatória xt. E aí, gente, a dimensionalidade de um conjunto índice, por exemplo, no caso de séries temporais, o meu índice ele é sempre unidimensional, que pode ser uma data ou pode ser simplesmente um número de ordem, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não tem problema. Mas, quando você estuda estatística espacial, geoestatística e outras áreas, por exemplo, você vai estudar processos espaciais e eles se espalham no espaço. Então, o meu índice, ele é bidimensional. Ele tem, por exemplo, uma latitude e uma longitude. E ele vai falar o seguinte, olha, nesse ponto do espaço XY aqui, latitude e longitude, eu tenho uma variável aleatória. E a mesma coisa pode acontecer aí com índices com mais do que duas dimensões, índices dimensionais, quadridimensionais. Por exemplo, eu posso ter a latitude, a longitude e o horário, e por aí vai. Nós vamos ver alguns exemplos de processos estocásticos logo na sequência para poder discriminar isso. Agora, a parte crítica mesmo sobre o conjunto índice é se ele é discreto ou se ele é contínuo, porque isso aí define a granularidade de mensuração daquele processo, ok? Com qual granularidade eu meço, né? Com qual unidade de medida eu meço aquele processo, que é a unidade de medida do índice. Então, se o meu índice ele é um conjunto discreto, ou seja, ele é um conjunto finido, ordenado e monotonicamente crescente, né? Se eu tenho dois índices consecutivos, não existe a possibilidade de ter nada entre esses dois índices, ok? Então, toda variável aleatória, se eu tenho dois índices distintos e consecutivos, não existe um valor de variável aleatória entre eles. Bom, já o contínuo é um caso um pouco mais complicado, porque se o meu conjunto índice é contínuo, para quaisquer dois valores de índice dentro do meu conjunto de índice, quaisquer dois valores, existe um valor no meio. Não importa o quanto pequena, infinitesimalmente pequena, seja a unidade de medida, entre duas unidades de medida, sempre pode haver uma outra no meio, porque ela vai ao infinito e vai ficando infinitamente pequena. Mas aí tem uma coisa pior, é porque para qualquer subdivisão possível do índice, existe uma mensuração daquela variável aleatória. Existe um valor, existe a variável aleatória para aquele espaço, para aquele tempo T infinitesimalmente pequeno, sempre vai existir uma variável aleatória.
Então, gente, nem preciso dizer o quanto que isso é complexo de se tratar, dependendo do caso. Né? O caso dos conjuntos índices T. Nós vamos ver um único processo estocástico de tempo contínuo e mais assim, a título de curiosidade mesmo. Bom, vamos pegar aqui o conceito de processos estocásticos, ele permite uma generalização para muitas áreas. Então, o conceito de processo estocástico ele é muito genérico. Você consegue modelar uma infinidade de coisas com processos estocásticos. Então, por exemplo, texto. Quando o pessoal da inteligência computacional está trabalhando com texto, eles estão modelando as palavras em uma frase e cada palavra, um texto é um processo estocástico e a posição de cada palavra nesse texto desculpa, cada palavra nesse texto é uma variável aleatória discreta, m-dimensional, sendo que m aqui é a quantidade de palavras possíveis, né? E aí eles são indexados pela posição no texto. E aí, quando você está utilizando uma dessas ferramentas de autocompletar, né, ele já instanciou um processo estocástico, você já deu valores para as primeiras palavras, né, para os legs anteriores, e ele está na expectativa de tentar adivinhar qual que é a próxima palavra, dadas as palavras anteriores. Então, aí ele vai utilizar o conhecimento que ele tem sobre esse processo estocástico, e ele sabe que, baseado nas últimas palavras que você digitou, existe uma probabilidade maior para um conjunto de palavras, e ele vai pegar que tiver maior probabilidade. Né? Séries temporais, então, é o exemplo mais simples, né? Que é uma variável, que é um processo estocástico, pode ser contínuo ou discreto, dando domínio, mas de tempo discreto. Beleza? Uma imagem é um processo estocástico, né? Onde cada pixel, a intensidade de cada cor, ela é a variável aleatória, e o meu conjunto índice é bidimensional, que é a posição do pixel. Ok? Também tem umas áreas muito interessantes de pesquisa de imagens na visão computacional, principalmente os primeiros modelos de deep learning, que são as máquinas de Boltzmann, RBMs, né? Restricted Boltzmann Machines. Eram modelos estocásticos, modelos probabilísticos, e eles representavam, eles faziam uma imagem onde cada pixel é representado por uma variável aleatória, né? E eles tentavam reconhecer a imagem ou gerar novas imagens a partir de um condicionador que condicionava todas as variáveis aleatórias e os valores de seus vizinhos. Muito interessante. Por fim, clima. Se você for pegar o clima nosso, ela é uma variável aleatória, multivariada e de 4 dimensões, né, na dimensão, no índice. Então, você pode pegar, por exemplo, que cada instante, cada valor de índice, ele contém um vetor aleatório com pelo menos 3 variáveis, por exemplo, temperatura, pressão e umidade. E o índice T, ele tem 4 dimensões, que é a latitude, a longitude, a altitude da medição e o tempo. Então, olha que processo estocástico complexo que é esse. Tridimensional no domínio, quadridimensional no índice. Né? Isso é bem interessante. Então, o objetivo desse slide aqui foi exatamente dar um exemplo da multiplicidade de aplicações de processos estocásticos. Onde houver comportamento não determinístico, comportamento probabilístico, e um processo dinâmico que evolui ao longo do tempo, do espaço ou de outras características, a gente consegue modelar ele utilizando processos estocásticos. Então, senhores, como é que vai se dar a nossa disciplina a partir daqui? De todas as possibilidades
de processos estocásticos, o que a gente vai ver, o que a gente vai ver. Então, para começar, a gente não vai tocar com processos estocásticos que têm o índice maior do que 1, né? Que aí nós estamos entrando, por exemplo, na geoestatística, na estatística espacial e em outras áreas. Isso aqui não vai, nós não vamos nem passar perto disso, né? Todo o índice para a gente vai ser unidimensional daqui para frente. A gente vai ver um exemplo de processo estocástico cujo índice é contínuo na próxima aula, que é o processo de Wiener, que é a versão contínua no tempo do random walk. Daí para frente, a gente provavelmente não vai ver outros processos de tempo contínuo. Por quê? Porque a gente está preparando o terreno aqui para ver séries temporais lá na frente. E séries temporais, a gente não trabalha com séries temporais de tempo contínuo. A gente trabalha com séries temporais em tempos discretos, na prática. Ok? Já a respeito do espaço amostral, nós vamos ver séries, nós vamos ver processos discretos, nós vamos ver processos contínuos, nós vamos ver processos univariados, nós vamos ver processos multivariados, mas o foco principal da disciplina vão ser séries temporais univariadas, com valores contínuos, usando tempo discreto, obviamente, unidimensional. Porque isso aqui é basicamente a definição de séries temporais, né? Mas, só para lembrar aqui, nós veremos também séries temporais multivariadas, beleza? Só que nós vamos passar a maior parte do tempo vendo séries temporais univariadas, a gente vai ter uma aula para ver séries multivariadas. Então, já que nós já estamos aí íntimos do que é um processo estocástico, o conceito de processo estocástico, a gente pode mover e falar sobre as propriedades dos processos estocásticos. Nós vamos começar com os momentos. Com os momentos que todos sabem, que o primeiro momento é o valor esperado, e o segundo momento central é a variância. Ok? Só que no caso de processos estocásticos, esses momentos eles podem ser medidos de maneiras distintas. Por exemplo, eu posso medir eles no tempo, ao longo do tempo. Então, ao tempo na vertical, ao longo do tempo na horizontal, e no ensemble os dois juntos. O que quer dizer isso? Então, quando eu meço um momento no tempo, eu estou pegando todas as amostras, todas as variáveis aleatórias, todas as amostras das variáveis aleatórias para o mesmo índice, né? Em M realizações do processo. Então, o que eu estou querendo isso aqui? Eu estou querendo conhecer a característica daquela variável aleatória naquela posição T. Nesse caso, na minha imagem, eu estou querendo conhecer quais são as propriedades dessa variável no tempo 2. Beleza? Então, eu estou querendo caracterizar esta variável aleatória. Então, esse é o momento no tempo. Eu posso falar aqui que eu quero medir uma propriedade do processo estocástico ao longo do tempo. Então, eu vou pegar várias amostras de variáveis aleatórias diferentes ao longo do tempo, né? Só que de uma única realização do processo. Eu vou fazer isso aqui. Eu peguei uma realização dos processos, assim, qual que é a média do meu processo nesta realização? Qual que é a variância do meu processo nessa realização? Então, esse momento ao longo do tempo, ele quer dizer ele extrai as propriedades de uma realização do processo estocástico. O quão essas propriedades de uma realização do processo podem ser estendidas para as demais realizações do processo é a propriedade da ergodicidade, que é uma das propriedades mais estritas da estacionariedade. Nós vamos trabalhar daqui a pouquinho. Mas, a priori, esse momento ao longo do tempo, ele é um momento amostral. Você amostrou uma realização do processo e tirou as propriedades ali. Então, você está com uma amostra do processo, que é diferente do anterior, que você tem uma amostra de uma variável aleatória entre várias realizações do processo.
Agora, por fim, nós chegamos ao ensemble. Como é que é as propriedades do meu processo no ensemble? O que é no ensemble? Eu vou considerar várias amostras de várias realizações do processo. E aí eu tenho uma característica mais definitiva sobre o comportamento do processo, porque aí eu estou considerando uma amostra com vários valores e em várias realizações do processo. Ok? Então, se eu for pegar aqui, por exemplo, o primeiro e segundo, o momento no tempo, nós já estudamos a contento na aula lá de distribuições de probabilidade. Agora, a gente vai ver os momentos ao longo do tempo e os momentos no ensemble. O que são os momentos ao longo do tempo? Que é o valor médio do processo estocástico todo e a variância do processo estocástico todo. Né? Quando eu falo todo, eu digo na realização toda, em toda uma realização, mas só em uma realização. Então, quando eu pego a estimativa amostral mesmo, eu vou pegar o mesmo processo, vou pegar todas as estimativas daquele processo e vou tirar a média de todos os valores das realizações das variáveis aleatórias. Então, esse aqui é a estimativa amostral do meu valor esperado ao longo do tempo. Né? E aí, obviamente, eu estou usando um processo estocástico de tempo discreto, utilizando uma única realização com N amostras. Mesma coisa, eu posso dizer que S é a minha estimativa de sigma, ou seja, da variância, a estimativa amostral, né, para processo estocástico de tempo discreto em uma realização de N amostras. Bom, beleza. Agora, como que seriam esses mesmos momentos, tanto o valor esperado quanto a variância, no ensemble? No ensemble, aí eu tenho que considerar o valor médio do ensemble, eu vou ter que ter M realizações, cada realização com M amostras, eu vou tirar a média de todas elas. E a mesma coisa para a variância. Então, não confundam, por favor, aquilo que é a estimação de momentos em uma realização dos momentos que são no ensemble. É importante dizer também que o valor médio do ensemble, ou o valor esperado, e a variância, para o ensemble, eles não são valores pontuais, eles não são escalares, eles são variáveis aleatórias. Então, se houver variação do valor médio entre várias variáveis, você vai ver que existe uma distribuição de probabilidades para os valores médios, pequenas flutuações aleatórias. Quando eu faço a estimativa, essa daqui já é uma estimativa pontual. Então, aquele ali são os momentos marginais, agora nós vamos ver os momentos conjuntos. Por que os momentos conjuntos? Eu estou querendo avaliar o relacionamento entre duas variáveis aleatórias em tempos diferentes. E aí eu vou querer esse tempo diferente, eu vou ver vários intervalos diferentes, cada intervalo de tamanho K. Vou pegar 1 com 2, depois eu vou ver o relacionamento de 1 com 3, depois de 1 com 4, de 1 com 5 e por aí vai. Então, quais são esses momentos conjuntos? O primeiro momento conjunto é a autocovariância. A autocovariância, nós já vimos lá na aula de vetores aleatórios, né? O quanto que duas variáveis aleatórias, elas variam em conjunto. Só que no caso lá dos vetores, no caso aqui dos processos estocásticos, eu estou medindo a autocovariância entre duas variáveis separadas por um intervalo de tempo. Então, quando eu falo a minha autocovariância, que é essa letra grega gama, né? O gama eu passo para o parâmetro K. Então, eu quero saber qual que é a covariância, ou seja, a variação média
ao longo de todo o processo para duas variáveis aleatórias separadas por um intervalo k. Então, eu vou pegar o valor médio do x, de cada xt, né? E o valor médio de cada xt mais k, e vou achar a variância deles e ver, em média, o quanto que eles dois variam em conjunto. Então, as propriedades da covariância que nós vimos na aula passada, elas todas se mantêm assim. Covariância zero significa que as duas variáveis são independentes. O valor da covariância, ele é um número que pode ser negativo ou positivo, mas o módulo desse valor está na mesma unidade de mensuração do processo estocástico, ou seja, a mesma unidade de medida das variáveis aleatórias. E aí, é importante dizer que o gama de zero, ou seja, a autocovariância de zero, é a covariância de uma variável aleatória com ela mesma, que é igual à variância daquela variável aleatória. Por outro lado, a autocovariância, assim como a correlação que veremos a seguir, ela é simétrica em torno de gama zero. Então, se eu tenho gama zero, é igual à variância da variável aleatória. Y1 é igualzinho a gente, perdão. Gama 1 é igual a gama menos 1. Igualzinho a gama 2 é igual a gama menos 2. Ou seja, a autocovariância ela é simétrica em torno da origem gama zero. E aí nós temos um estimador simples e prático, que é o C. O CK, ele é a autocovariância amostral. É importante dizer que a covariância mesmo depende de você conhecer as distribuições de probabilidade. Né? O operador de esperança matemática que nós vimos, ele depende do conhecimento prévio das distribuições de probabilidade. Então, eu estou passando aqui a fórmula do operador de esperança, só que o pressuposto é você conhecer as distribuições de probabilidades. Na prática, isso acontece muito pouco. Então, nós temos um estimador baseado em uma amostra, né? Baseado em N amostras em uma única realização, para poder estimar a autocovariância de K. Então, esse é o CK, que é apenas um método, uma instanciação matemática daquele operador que é apenas uma aproximação matemática do segundo momento centrado conjunto, que é a covariância. A autocorrelação, ela também é equivalente à correlação que a gente viu. A correlação, ela é apenas o valor da covariância normalizada no intervalo entre menos 1 e 1. A autocorrelação é exatamente a mesma coisa. É a autocovariância normalizada pela variância do tempo t, ou seja, gama k normalizado por gama zero, que dá sempre um valor entre menos 1, que é a correlação linear inversa perfeita, e 1, que é a correlação linear direta perfeita. Sendo que 0, mais uma vez, significa independência. Então, assim como eu tenho um estimador amostral da autocovariância, eu tenho também um estimador amostral da função de autocorrelação, que é o meu RK, né? E aí eu estou utilizando essa fórmula para estimar a autocorrelação em processos estocásticos com uma realização de N amostras. Então, aqui, gente, eu tenho uma função de autocorrelação. Eu passei por ele, esqueci de falar aqui. Sempre quando eu falar ACF, é a função de autocorrelação. Autocorrelation Function. Então, quando você estiver trabalhando com séries temporais, por exemplo, que você quiser
nas bibliotecas de programação, gerar a autocorrelação, você vai procurar pelos gráficos ou pela função de ACF, que é Autocorrelation Function. Então, tem aqui alguns gráficos de função de autocorrelação, alguns gráficos de ACF. Então, nesse primeiro gráfico, por exemplo, a minha autocorrelação, ela é 1, ou seja, autocorrelação direta. Mas lembre-se, a autocorrelação 1, ela é o gama zero, ou seja, um sinal, ele é sempre muito correlação. Uma variável aleatória, ela tem correlação direta com ela mesma, correlação 1. Então, o primeiro índice aí vai ser sempre 1. Daí para frente a gente tem os saltos. Então você vai ver, inclusive eu cometi um pequeno erro aqui, peço perdão, que no meu gráfico aqui deveria ser 0 e não 1, eu tenho que trazer esse 0 para cá. Então aqui é a autocorrelação de um sinal com ele mesmo. Aqui já é um sinal com T mais 1, aqui com T mais 2 e por aí vai. Então esse sinal aqui, ele é o típico processo IID, onde todas as variáveis são independentes entre si. É o que ele está dizendo aqui, ó. Tem sinal fortemente correlacionado com ele mesmo, mas a partir da segunda instância, ele não tem relacionamento nenhum com as outras variáveis. Esse sinal de baixo, ele é o típico sinal de processos autorregressivos, processos de média móvel. Você vai ver que a segunda instância para frente sempre tem uma certa semelhança com a instância atual, com a variável atual. Elas estão correlacionadas e essa correlação vai diminuindo ao longo do tempo até que chega em algum momento que já não tem mais correlação nenhuma. Então, isso aqui, mais para frente, nós vamos chamar isso aqui de memória da série temporal. É o quanto de informação que valores passados da sua série temporal ela carrega e que podem nos auxiliar a prever valores futuros. Ô professor, sim. Nesse caso aí, por exemplo, nessa segunda imagem aí, que a autorrelação ela vai diminuindo, né? Aí a partir do número 6 em diante, em uma série temporal, A partir do número 4 em diante. Número 4? Já não é significativo, abaixo de 0,5. Ah, sim, entendi. Pois é, nesse caso eu iria desconsiderar o restante nos meus dados? A ideia é basicamente essa. Você pode utilizar os primeiros lags ali, porque eles têm muita informação sobre o valor atual. A partir daquela faixa ali, porque uma correlação de meio é uma coisa, sabe, espúria. Né? A gente costuma dizer que correlação de menos meio até meio muito fracamente correlacionado e pode ser causado por correlações espúrias. Então, a gente utiliza correlações acima de meio e de menos meio, abaixo de menos meio. São correlações um pouco mais fortes. Isso que o senhor quer dizer, por exemplo, se o meu lag for, por exemplo, de 6, né? Seriam 6 meses, por exemplo, suponhamos. E eu vou considerar aqui somente até o quarto lag. Então, eu pegaria aqui 4 vezes 6 dá... Eu pegaria, no caso, lembre-se que o zero está deslocado. Você pegaria os 3. Você pegaria, na verdade, o que está na posição 2 e o que está na posição 3. Ok? Então, pegaria, na verdade, somente, então, os 12 lags, os 12 meses para trás, que seriam interessantes para mim? 12 meses, não. Você pegaria T-1, T-2, só. Ah, sim. Entendi. É de acordo com aí, no caso, a sazonalidade, né? Isso. Entendi. Então, olha, esse daqui é um sazonal. Ele tem um ciclo de sazonalidade. Olha, o meu valor começa alto, depois ele desce, depois ele vai, depois ele desce. Só que é uma sazonalidade que também vai perdendo, vai se diluindo ao longo do tempo. Esse processo aqui ele é um processo cíclico ou sazonal com uma memória mais consistente. Olha, ele vai lá embaixo, depois ele volta para a mesma posição, continua.
Então, ele vai mostrar essa onda aí, que são as repetições dos valores ao longo do tempo. Aqui é um processo de sazonalidade com um período maior, e esse aqui é um processo de sazonalidade curta. Esse aqui, não se perde a memória, né? Ele continua. Esse aqui, a memória vai sendo atenuada. Ele é sazonal, mas também essa sazonalidade vai perdendo força ao longo do tempo. Esse aqui é o típico do processo que você tá mexendo, José. O processo de preço, mas ele tem uma sazonalidade no preço. Cada mês tem, mês de seca vai ser um preço mais alto, um mês eu não sei, dependendo por exemplo, no caso do feijão, aí você tem a estação, você tem fora da estação, é sazonal. Só que tem a inflação ao longo do tempo também, que tem a tendência no preço. A tendência sempre de subida, né? Sazonal, mas ele é um processo sazonal que, à medida que a inflação vai agindo, os preços vão perdendo correlação com os preços passados. Então, ele é um tipo de processo nesse sentido. É verdade, a imagem parece um pouco mesmo, quando roda a função. Ok, vamos lá. Aí, o que a gente tem que fazer? Pergunta para o José aí, resposta para o José que arguiu. Até quantos lags, né? Até quantos valores de K aqui nessa função de autocorrelação eu vou considerar? Porque lembrando que toda aquela discussão que a gente fez na aula passada sobre a correlação. A correlação ela pode gerar um valor positivo ou negativo, mas ele deve fruto de flutuações aleatórias. Então, estatisticamente, quais os valores de K que são significativos, ou seja, que não são frutos de flutuações aleatórias, principalmente para os valores de autocorrelação próximos de zero. Então, como eu falei com o José, instintivamente a gente coloca uma linha demarcando ali no ponto 5. Ok? Então, assim, o ponto 5 é o mínimo do que a gente pode chamar de autocorrelação que não é passível de correlação espúria, né? Abaixo de ponto 5, a correlação ela é muito fraca. Ela pode ser, inclusive, fruto de alguma flutuação aleatória nos dados. Só que, olhando assim, não é um método seguro para poder fazer esse julgamento. Existem testes estatísticos, como o teste de Young-Box e o de Box-Pierce. Então, o que esses testes estatísticos eles fazem? Eles vão verificar se um processo ele tem autocorrelação significativa ou se não, se ele é completamente ID, se as instâncias são independentes entre si. Esse mesmo teste é utilizado lá mais na frente, que a gente vai ver daqui a mais ou menos um mês, quando a gente estiver estudando análise de resíduos. Quando a gente estiver fazendo análise de resíduos, que vai ser o resto que sobra da previsão do modelo, né? A gente vai olhar esses resíduos e ver se esses resíduos têm alguma correlação entre si. Se tiver alguma correlação entre si, significa que o meu modelo está deixando passar informação. Se eles forem totalmente decorrelacionados, ou seja, se eles fizerem um gráfico igual esse daqui de cima, esse aqui é um modelo completamente decorrelacionado. Então, significa que o meu modelo capturou toda a informação disponível para fazer a previsão. Então, o teste de significância de autocorrelação, ele serve exatamente para isso. Será que essas correlações aqui nos meus dados, elas são estatisticamente significativas ou elas são puramente fruto de flutuações aleatórias? Não vou entrar no mérito desses dois testes, não vou demonstrar. No momento propício, mais para frente, quando a gente estiver trabalhando com séries temporais, nós vamos executar esses testes, analisar os resultados. Por fim, gente, então a gente viu aqui a variância, a autocovariância e a autocorrelação. Para que isso serve? No caso de processos estocásticos,
essas funções, principalmente a autocovariância e a autocorrelação, elas expressam a dependência entre quaisquer duas amostras, então elas mostram qual é a estrutura do processo estocástico. A estrutura de memória do processo estocástico, como é que ele se comporta ao longo do tempo. Ele é estocástico, claro que ele é estocástico. Então eu não posso esperar prever o valor exato, mas eu quero conseguir prever, convergindo em probabilidade, eu quero conseguir prever o comportamento desse processo ao longo do tempo. Então, o que me auxilia a fazer isso? A autocovariância e a autocorrelação. A autocorrelação é autocovariância, né? Normalizada. Qual que é o meu objetivo em conhecer isso? Determinar qual que é o valor médio do processo e determinar qual que é a estrutura de autocovariância do processo é caracterizar num processo estatístico o que é ruído e o que é sinal nesse processo. Então, aqui nós vamos conceituar de forma de alto nível ainda, depois nós vamos ver isso mais especificamente, que o sinal é aquele comportamento médio do processo estocástico. Né? A informação mais importante, mais relevante do processo. E o ruído são flutuações aleatórias no entorno desse sinal. Então, veja bem, as várias realizações de um processo estocástico, elas têm valores diferentes para cada índice T, né, para cada variável aleatória, só que se eu remover o ruído de todas essas realizações, eu consigo manter o sinal. Então, o que eu estou querendo fazer aqui? Separar o sinal do ruído. Como é que eu faço isso? Conhecendo as características que determinam o comportamento do meu processo estocástico. Consigo fazer isso para todo processo estocástico? Infelizmente, não. Então, como a gente viu também na aula passada, conhecer essas características nos ajuda a predizer os valores. Então, se eu tenho o operador de esperança condicional baseado em valores vizinhos, em valores próximos, em valores escolhidos dos tempos, conforme a estrutura de autocovariância. Eu vou pegar aí os valores anteriores, que são mais parecidos com aquele T, vou pegar os valores de K, que são mais parecidos com aquele T, e vou utilizar eles para prever o possível valor no tempo T. Infelizmente, como eu havia dito, nem todo processo ele é lindamente, facilmente previsível. Então, tem alguns processos que são muito previsíveis, que são os processos estacionários. Então, intuitivamente, a propriedade de estacionariedade, ela está ligada a esse conceito de facilidade de previsão, né? De estabilidade, de ausência de mudança. Não é nem ausência de mudança ao longo do tempo. Aí vamos conceituar ausência de mudança ao longo do tempo. Não no ensemble, mas ao longo do tempo. Ok? Então, homogeneidade. Então, todas as propriedades que eu meço em um processo estocástico estacionário, elas não mudam conforme o tempo anda. Então, nós vamos trabalhar aqui primeiro com duas formas de estacionariedade. Depois nós vamos ver a terceira, que é um subconjunto da estacionariedade forte. Vamos começar com a estacionariedade fraca. A estacionariedade fraca, ou estacionariedade no sentido amplo, ela está ligada à invariância ao deslocamento dos primeiros e segundos momentos. Quem são os primeiros e segundos momentos mesmo? Média. E, nesse caso aqui, não é o segundo momento marginal, é o segundo momento conjunto, que é a autocovariância. Então, um processo P é fracamente estacionário ou estacionário se a média, se o valor médio ao longo do tempo, média ao longo do tempo, e as caésimas autocovariâncias ao longo do tempo não dependem do tempo, do índice T. Então, uma vez que eu tenho uma média para uma variável no tempo T, se eu deslocar ela de um valor qualquer
qualquer tal, a média ela tem que ser a mesma. Então, se eu pegar a covariância no tempo K e deslocar ela por um intervalo tal, ela tem que ser a mesma. A estrutura de covariância. Beleza? Então, esse daqui é um processo fracamente estacionário. Por quê? Eu posso olhar que a média dele não varia ao longo do tempo. Se eu pegar esse processo estacionário e dividir ele em janelas de tempo. Então, essa aqui é a minha primeira janela de tempo, que pega aqui do início até aqui. Aqui eu tenho uma segunda janela de tempo daqui até aqui. Aqui eu tenho uma outra janela de tempo daqui até aqui. Aí eu vou utilizar aquele estimador do valor esperado ao longo do tempo, em cada uma dessas subamostras. Se o processo for fracamente estacionário, essas 3 amostras aí, deslocadas no tempo, elas terão propriedades iguais. Ok? Então, esse aqui é um exemplo da estacionariedade fraca, porque a estacionariedade fraca ela está focada nos momentos, no valor esperado, ou seja, o valor médio do processo, e na estrutura de autocovariância. Aqui está um processo não estacionário. Por que ele é não estacionário? Porque vocês podem observar que janelas diferentes dos dados terão valores diferentes da média. Só aí eu já posso descaracterizar este processo aqui como sendo um processo estacionário. Ele é um processo não estacionário. Tem médias diferentes ao longo do tempo. Eu poderia fazer isso, ele poderia ter a mesma média ao longo do tempo, mas uma estrutura de autocorrelação diferente. Neste caso, ele é um processo não estacionário. Já a estacionariedade forte, ou um processo estacionário no sentido estrito, ele está ligado à invariância da distribuição de probabilidades conjunto. Então, isso aqui aí vai nos recorrer àquela nossa aula, onde nós falamos sobre convergência de variáveis aleatórias. A gente viu que tinha a convergência em distribuição, depois tinha a convergência em probabilidade, só que é o contrário. Nós começamos a estacionariedade fraca falando sobre a invariância dos momentos. E ela é uma estacionariedade mais ampla do que esta estacionariedade, que é a estacionariedade em distribuição de probabilidades. Então, eu estou falando da distribuição de probabilidades conjunta das variáveis aleatórias. Não é só um momento. Lembrando que 2 distribuições de probabilidade, elas podem ter momentos iguais. 2 distribuições diferentes de probabilidade podem ter momentos iguais, sem serem distribuições iguais. Beleza? Então, nesse caso aqui, ele está comparando a distribuição propriamente dita, a distribuição conjunta das probabilidades, não só os momentos da distribuição. Então, é por isso que essa é uma distribuição... é por isso que essa é uma estacionariedade forte, porque ela vai comparar as probabilidades para cada possível valor dentro do universo de discurso, dentro do espaço amostral. Então, o processo estritamente estacionário se eu pegar a distribuição de probabilidade conjunta para um intervalo de tempo, deslocar ela no tempo e ela se manter igual. Então, eu tenho aqui a probabilidade conjunta, a distribuição de probabilidade conjunta de xt e de xt mais k, certo? E se eu deslocar ela no tempo por um intervalo de tal, ela tem que ser, as 2 distribuições de probabilidade têm que ser iguais. Pessoal, eu coloquei a distribuição de probabilidade, a função P de probabilidade aqui, e vocês vão encontrar muito na literatura o pessoal utilizando a função F, que é a função acumulada. Mas, sabendo que elas são intercambiáveis, não há perda de generalidade aqui. Então, gente, essa definição da estacionariedade forte, ela pode ser estendida. Né? Eu utilizei 2 variáveis, mas ela tem que se manter se eu for utilizar a distribuição de probabilidade conjunta entre 3 variáveis e deslocar ela no tempo.
e ela também tem que se manter. Se eu utilizar, por exemplo, 5 ou 4 variáveis e deslocar ela no tempo e por aí vai. Significa que estritamente as distribuições de probabilidade ao longo do processo elas não se alteram. Então, a estacionariedade forte, ela implica a estacionariedade fraca. Por quê? Porque se as distribuições são as mesmas, os momentos das distribuições, o primeiro momento e o segundo momento, que é o valor médio e a autocovariância, eles vão ser iguais, necessariamente. Só que a estacionariedade fraca não implica na estacionariedade forte. Pelo que eu já disse antes, distribuições de probabilidade diferentes podem ter momentos iguais, podem ter médias iguais, podem ter autocovariâncias iguais e serem distribuições diferentes. Beleza? Então, estacionariedade forte automaticamente implica em estacionariedade fraca. Mas a estacionariedade fraca ou ampla não implica na estacionariedade forte ou estrita. Existem também testes estatísticos para verificar se um conjunto de dados, se os dados de uma amostra do processo é estacionária ou não. Então, existem dois testes principais na literatura. Primeiro, a família de testes de Dickey-Fuller, né? Eu já recomendo de cara que você utilize o segundo teste, que é o Dickey-Fuller aumentado, porque o primeiro teste de Dickey-Fuller, ele tenta modelar o processo estocástico com um modelo autorregressivo de ordem 1. Isso é muito pouco, é muito simplista. E o teste de Dickey-Fuller, ele é mais amplo, né? Ele tenta modelar com processos mais complicados. E aí, é engraçado que o processo autorregressivo, ele é uma regressão linear, ele é uma equação de primeiro grau, e aí ele vai achar as raízes dessa equação. E aí ele vai testar se as raízes são menores ou iguais. Desculpa. Se são menores ou iguais a 1. E aí, se forem maiores do que 1, automaticamente o processo ele é não estacionário. Já o teste eu me recuso a ler esse troço aqui, porque todo mundo fala só KPSS, é o KPSS. Ele adota outra lógica de teste e, na verdade, ele testa se uma série ela é estacionária na média ou estacionária ao longo de uma tendência. Mais uma vez, ao longo da disciplina, nós vamos passar por esses testes onde eu vou aprofundar nos conceitos. Mas fica aqui. A ideia é que você não olha para plota a série lá no Python, lá no Google Colab, né? Plota o gráfico do processo, olha para ele e fala assim, é estacionário? Não é não estacionário. Tem testes estatísticos para determinar se ele é estacionário ou se ele não é estacionário. Já a propriedade da ergodicidade, ela é muito interessante. A ergodicidade, todos os testes que a gente fez aqui, testes não, gente, todos os conceitos que a gente definiu aqui, a gente definiu utilizando as propriedades ao longo do tempo. Então, eu estou tomando uma única realização do processo e avaliando ao longo do tempo. Mas eu posso ter dependendo da estrutura e das distribuições de probabilidade das variáveis aleatórias do meu processo, eu posso ter uma realização do processo que é devido a uma flutuação aleatória, aquele conjunto de amostras é estacionário, e numa outra realização do processo, ele gerar uma realização, um conjunto de amostras que não é estacionário. Então, a propriedade da ergodicidade, ela verifica se, usando uma única realização, eu consigo estender
essas propriedades de uma única realização para todas as realizações do meu processo, então isso é muito difícil. Isso é uma tese é um tipo de estacionariedade realmente muito rigoroso, muito rigoroso. Então, a ergodicidade, ela implica que se eu determinar o valor esperado ao longo do tempo, a autocovariância ao longo do tempo, utilizando apenas uma realização, então o valor esperado e a autocovariância serão iguais em todas as realizações do processo estocástico. Ok? Ou seja, os momentos de uma instância, os momentos ao longo do tempo, que são calculados utilizando uma realização, eles são sempre iguais aos momentos no ensemble, que é entre várias realizações. Então, eu tenho aqui um processo ergódico. Se eu calcular, por exemplo, o valor médio utilizando esta realização, ele tem que ser igual ao valor médio de todas as realizações. Isso é um processo ergódico. Então, o processo ergódico, ele obrigatoriamente é estritamente estacionário. Só que nem todo processo estritamente estacionário é ergódico. Olha o tamanho da confusão. Entendeu? Então, a ergodicidade é a forma mais estrita e mais difícil da estacionariedade. Então, vamos olhar aqui o universo, né, da estacionariedade em processos estocásticos. Esse azul aí, que é infinito, né, que ele vai para fora do quadradinho aí, infinitamente para todas as direções, é o conjunto dos processos não estacionários. Ele é um conjunto enorme. A maior parte dos processos, na verdade, é não estacionário. Existe aí um subconjunto dos processos estocásticos, que são os fracamente estacionários, né, que eles atendem apenas a exigência de que os momentos o primeiro e segundo momentos conjuntos, né, o primeiro momento e o segundo momento conjuntos, eles sejam estáveis para qualquer deslocamento temporal. Já os processos estritamente estacionários são um subconjunto dos processos fracamente estacionários, lembrando que todo processo estritamente estacionário implica em fracamente estacionário, e o processo estritamente estacionário ele vai fazer a verificação da distribuição de probabilidade se ela é estável para qualquer deslocamento no tempo. E dentro dos processos estritamente estacionários estão os processos ergódicos. E aí é bom dizer que todo processo ergódico é estritamente estacionário, mas nem todo processo estacionário é ergódico. E aí, então, o conjunto dos processos estocásticos e ergódicos é um conjunto bem limitado quando a gente compara com o todo dos processos estocásticos, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre os processos não estacionários, né? E aí, quando a gente fala em processos não estacionários, é bom dizer que a maioria dos processos estacionários não atendem a alguma das condições de estacionariedade que a gente viu, qualquer uma delas. Pode ser a fraca, a forte, a ergodicidade, né? Só que isso não quer dizer que aquele processo ele é imprevisível, ele é completamente irregular. Pelo menos não sempre ele vai ser assim. Então, existem, sim, processos estocásticos que são completamente aleatórios, que não tem ordem, que assim, não dá para você estimar nada naquele processo, né? Com segurança, pelo menos. Então, ele não tem nenhuma estabilidade ao longo do tempo. Só que boa parte dos processos estocásticos, apesar de não serem estacionários, eles possuem regularidades que permitem que a gente possa trabalhar com eles, que permitem que a gente possa prevê-los e modelá-los. Vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, eu tenho os processos estacionários na tendência, eu tenho processos estacionários nas diferenças, eu tenho processos cicloestacionários, que a gente também chama de sazonais, e a gente tem processos heterocedásticos. Então, por exemplo, o que é um processo estacionário na tendência? Um processo estacionário na tendência, ele pode ser modelado
uma parte do processo é um processo estacionário, né? Só que a outra parte, ela depende do tempo. À medida que o tempo vai crescendo, a média dele vai se deslocando junto com o tempo. Beleza? A estrutura de autocorrelação, ela não depende do tempo, mas o valor médio depende do tempo. Então, quando a gente... Por exemplo, esse daqui é um processo estacionário na tendência. Então, essa linhazinha vermelha que está aí é o meu alfa mais beta t. Ela é uma função do tempo aqui embaixo. Então, ela sendo uma função do tempo, eu consigo calcular esse valor médio aqui, e em torno desse valor médio, eu tenho um processo estacionário. Então, eu consigo facilmente modelar isso aqui, apesar dele não ser um processo estacionário, nem mesmo fracamente estacionário. A resposta para essa indagação pode estar aqui, ó, diretamente no processo estacionário, nas diferenças. Então, o que é um processo estacionário de diferença? O famoso DSP. É um processo estacionário, um processo não estacionário, perdão, que se eu pegar valores seguidos no tempo desse processo e subtrair um do outro, eu transformo ele em um processo estacionário. Então, eu posso pegar exatamente esse meu processo anterior, que é o processo estacionário na tendência. Se eu pegar todos os valores aqui substituídos do anterior, ele vai virar um processo estacionário com média zero. Se eu pegar esse processo estacionário, o DSP, que é estacionário nas diferenças, e somar com essa equação, com essa regressão aqui simples no tempo, eu consigo reconstruir, a partir daqui eu consigo reconstruir esse processo TSP. Outro tipo de processo muito interessante é o processo cicloestacionário. Cicloestacionário, ele é a definição de processo que tem ciclos ou que tem sazonalidades. Então, ele é uma função periódica. Os valores dela se repetem em determinados períodos. Então, para um determinado período tal, e aí vai depender do processo, que tal é esse, o valor da média ele vai se repetir a cada período, a cada intervalo tal. E a mesma coisa, a estrutura de autocorrelação, ela se repete para cada período tal. Olha só isso aqui. Esse daqui é um processo cicloestacionário. Ele é claramente não estacionário, porque aqui eu tenho uma média, aqui eu tenho outra média, aqui eu tenho uma outra média, mas, apesar da média andar, apesar da média ficar andando e ela ficar mudando ao longo do tempo, eu consigo saber que, para determinados valores de t, existe um período tal, que é do tamanho dessa setinha aqui, que ele vai se repetir. Então, o valor esperado nesse tempo aqui, ele é igual ao valor esperado em tempo menos tal. O valor esperado nesse tempo t aqui, ele é igual ao valor t menos tal, e por aí vai. Então, por isso que eu digo que ele é um processo cicloestacionário. Então, eu preciso descobrir nesse meu processo qual é o valor tal, que é o período de repetição, e para poder estimar os valores cíclicos. Atenção, José! Atenção, José, porque o seu processo, ele é um processo estacionário na tendência, porque preços, série temporal de preços, elas têm inflação, os preços aumentam ao longo do tempo, ele é uma função de T. Só que ao redor aqui da minha média, eu tenho um processo cicloestacionário. Ele tem ciclos. Certo? Ele não é só um processo cicloestacionário, não é só um processo sazonal, e nem é só um processo estacionário na tendência. Ele é uma mistura dos dois.
Mas calma, que ainda vai piorar. Calma, que ainda vai piorar. Depois que a gente viu aqui o ciclo estacionário, olha só. Olha só como é que funciona a função de autocorrelação do processo ciclo estacionário. Aqui ele está mostrando os leves. Então, aqui eu estou demonstrando essa propriedade aqui, ó, que a minha autocovariância ela é igual quando eu somo ela com um período tal. Então, esse aqui é o período que vai ser de 6, tá aqui igual. Se eu somasse mais 6 aqui, ele seria igual de novo. Esse daqui é um processo cicloestacionário, mas com tendência. Beleza? Agora, para completar o quadro, nós vamos falar dos processos heterocedásticos. Mas antes de falar o que é heterocedasticidade, vamos falar sobre sedasticidade. Sedasticidade quer dizer variância, é espalhamento. Então, a homocedasticidade, ela está dizendo que a variância no tempo ela é estável para deslocamentos de tamanho tal. Ou seja, uma variável aleatória no tempo t, ela vai ter uma variância igual à variância da variável aleatória no tempo t mais tal. A variância não diminui nem aumenta. A heterocedasticidade se refere a quando as variâncias mudam ao longo do tempo. Então, nos processos heterocedásticos, o que me interessa? Eu quero prever a variância para daqui a um intervalo tal, em função da variância que eu tenho agora, né? No tempo t. Então, por exemplo, uma forma de se fazer isso é quando o aumento da variância ele é linear. Ou seja, a minha variância ela aumenta linearmente no tempo. Mas eu posso ter, por exemplo, um processo que tem variações cíclicas ou periódicas na variância. Vamos exemplificar esses casos aqui. Então, aqui eu tenho um processo homocedástico. O que quer dizer homocedástico? A variância nesse início aqui é igual à variância no final. Agora, olha esse processo de baixo. A variância aqui é muito pequena. Olha o tamanho da variância aqui no final. Se eu colocar algumas linhas de guia aqui, então essa linha do meio é o meu valor médio. A linha de cima e a de baixo são os limites de variação em torno da média, que é assim que calcula o segundo momento centrado. Então, olha aqui. Esse intervalo aqui, ele é igual em todas as partes do processo. Esse daqui é um processo homocedástico. Agora, olha esse processo de baixo. Aqui está a minha linha de média, do valor médio. Você está vendo que aqui o intervalo é mais curto e aqui o intervalo é muito maior. Esse é um processo heterocedástico. A variância aumenta ao longo do tempo. Neste caso aqui, você está vendo que a variância está aumentando como uma linha reta. Então, eu posso dizer que essa heterocedasticidade aqui, ela é linear. Eu consigo modelar também o aumento da variância. Alô, meu querido, você lembra que eu te falei que ia piorar? Então, a sua série temporal, ela é uma série temporal que tem tendência, que ela é TSP, que ela é CSP, ou seja, ela é cíclica e ela tem heterocedasticidade. Ou seja, além dela ser inclinada aqui, em torno da tendência, ela é inclinada e a variância muda também. Então, a diferença entre os picos e os vales são maiores à medida que o tempo passa. Então, ela tem tendência, tem sazonalidade e tem heterocedasticidade. Então, olha aqui. Esse daqui é o processo
estacionário na tendência, ele é não estacionário, né? Naquelas definições, ele não tem nem estacionariedade ampla, nem estrita, né? Principalmente. Mas ele é estacionário na tendência. E ele é homocedástico. A variância do início é igual à variância do final. Este daqui é um processo que é estacionário na média, né, da tendência, estacionário na tendência, mas ele é heterocedástico. Então, aqui nós temos um caso de heterocedaticidade periódica. Então, a média do processo é igual, mas aqui eu tenho uma área que eu tenho um período em que a variância aumenta, tem um período que ela diminui, depois ela aumenta de novo, depois ela diminui de forma previsível. Eu consigo determinar os períodos em que ela estará maior ou menor. E aqui eu tenho um processo cicloestacionário com heterocedaticidade periódica. Olha só. Então, aqui a linha do meio está demarcando a variação cíclica da média e os limites inferiores e superiores falam que eu tenho uma parte do ciclo onde eu tenho uma variação grande, eu tenho uma parte do ciclo onde eu tenho uma variação pequena, e esse processo ele se repete ao longo do tempo. Então, senhores, essas são só algumas variações. Assim como nos outros casos, no caso da autocorrelação, como no caso da estacionariedade, a elasticidade também ela é determinada, a gente olha visualmente e dá para perceber, mas ela pode ser provada utilizando testes estatísticos. Então, tem 2 testes muito famosos para testar a hipótese de que há uniformidade e homogeneidade nas variâncias, ou se não, se as variâncias são heterogêneas para deslocamento dos tempos. São os testes de Levine e os testes de Welk. Para fechar, gente, para concluir, o que a gente fez até aqui? A gente conheceu o que são processos estocásticos. A gente viu diversos tipos de processos estocásticos. Como que eu caracterizo processos estocásticos, como que a questão da estacionariedade, da não estacionariedade, e vimos que existem combinações. É muito mais possível, muito mais provável que a gente tenha um processo não estacionário combinando diversos tipos de não estacionariedade. Então, para finalizar, processos estocásticos são caracterizados pelos seus momentos, o primeiro momento e o segundo momento conjunto central. Também pela distribuição conjunta, no caso de processos estritamente estacionários, e aí a estacionariedade, não só a estacionalidade, a ergodicidade e a sedasticidade se refere à estabilidade desses momentos, dessas características, quando nós deslocamos a janela de dados, né, no tempo. Então, essa é a principal parte teórica de conceituação daquilo que são processos estocásticos. Daqui para frente, não na aula de hoje, na próxima aula, nós vamos ver diversos tipos de processos estocásticos. A aula de hoje ela foi puramente teórica, é a primeira vez que a gente tem uma aula puramente teórica. Na próxima aula, a gente vai ter uma aula puramente prática, que a gente vai simular diversos tipos de processos estocásticos e vamos medir essas propriedades que nós falamos aqui agora em diversos tipos de processos estocásticos. Então, essa daí vai ser a base para a gente construir, para a gente lidar com os conceitos que vêm depois, que são as cadeias de Markov. Depois a gente vai ver processos gaussianos. E aí, por fim, nós vamos entrar na parte de séries temporais. Beleza?